A economia do Irã está em sérios problemas e não está recebendo a atenção que merece. Israel atingiu instalações de armazenamento de petróleo iraniano e partes do maior campo de gás natural do Irã também neste fim de semana. A economia do Irã passou pelo que foi descrito como uma década perdida de crescimento econômico aliada a uma alta inflação, ações. E mercados de commodities estão reabrindo após levar uma surra na sexta-feira, quando Israel atacou o Irã. O petróleo está na mira. Enquanto o mundo observa as tensões com Israel, uma história maior está se desenrolando dentro do Irã. Os preços estão disparando e a inflação está quase em 50%. A moeda, o real, desvalorizou de maneira significativa. No mercado negro, um dólar americano agora compra mais de 700 mil reais, 10 vezes mais do que apenas 7 anos atrás. Os cidadãos estão sofrendo, com mais de 30 milhões de iranianos vivendo abaixo da linha da pobreza, lutando para comprar pão ou pagar o aluguel. Essa crise não é apenas sobre sanções ou azar. É impulsionada por uma rede de corrupção de elite e isolamento global que está silenciosamente estrangulando o país. Hoje, vamos investigar o que realmente está acontecendo e como a economia do Irã, um dos países mais ricos em recursos do mundo, está morrendo uma morte agonizante. Vamos começar discutindo os problemas atuais que estão assolando a economia deles. O real iraniano está no centro dessa bagunça. De volta em 2018, você poderia trocar 70 mil reais por um dólar. Em meados de 2025, esse número disparou para 700 mil a 800 mil reais. Isso representa uma desvalorização de 10 vezes. Para os iranianos, isso significa que cada ida ao mercado é um jogo de azar. Um saco de arroz que custava 100 mil reais há alguns anos, agora custa quase 1 milhão. Os salários não acompanharam. A maioria dos trabalhadores ganha cerca de 40 milhões de reais por mês, mal o suficiente para comida e aluguel. O Banco Central tentou resolver isso imprimindo mais dinheiro, mas isso saiu pela culatra. Alimentou a inflação, que atingiu recordes todos os anos nos últimos anos. Os preços dos alimentos são ainda piores, com itens básicos como pão e óleo de cozinha aumentando 50% desde 2023. Importações como telefones ou peças de carros agora são itens de luxo, porque os reais compram tão pouco no exterior. Isso não são apenas números numa tela, são famílias pulando refeições para conseguir sobreviver. Com os preços disparando, os empregos estão desaparecendo rapidamente. As taxas oficiais de desemprego estão em torno de 10%, mas isso provavelmente é uma subestimação. Para os jovens, está mais próximo de 30%, já que quase 1 em cada 4 iranianos com menos de 30 anos está desempregado. Para as jovens mulheres, é ainda maior, em torno de 42%. As indústrias do Irã também estão desmoronando. Pegue o setor automobilístico, que já foi motivo de orgulho para a nação. Em 2011, produziu 1.400.000 veículos, empregando milhares de pessoas. Em 2024, a produção mal atingiu 1 milhão, graças às sanções que bloquearam peças e mercados. Fábricas em cidades como Tabriz estão fechando, deixando trabalhadores qualificados desempregados. Pequenas empresas também estão sofrendo. Em Isfahan, cafés e lojas estão fechando porque as pessoas não podem se dar ao luxo de gastar. O setor privado, que poderia criar empregos, está sufocado pela burocracia e pela falta de empréstimos bancários. Quando um negócio fecha, não é apenas o proprietário que sofre. Os trabalhadores perdem salários, os fornecedores perdem contratos e as comunidades perdem a esperança. Basicamente, o efeito dominó é enorme. Esse desespero deu origem a uma economia paralela. As sanções tornam o comércio legal quase impossível, então o mercado negro está em alta. Não são apenas pequenos trapaceiros. Redes organizadas, muitas vezes ligadas a elites poderosas, contrabandeiam de tudo, desde medicamentos até fórmula infantil, através das fronteiras com o Iraque, Turquia e Paquistão. O mercado negro é enorme, estimado em 10 bilhões por ano. O contrabando de combustível é uma grande parte disso. Agora, antes de prosseguirmos, precisamos da ajuda de vocês. Recentemente, nossos vídeos têm sido censurados no algoritmo. Então, se você puder, por favor, clique no botão de curtir e se inscrever. Isso realmente ajuda o vídeo no YouTube. A gasolina barata e subsidiada do Irã é desviada e vendida no Paquistão por grandes lucros. Em cidades fronteiriças como Zahedan, você verá caminhões carregados com galões, evitando as patrulhas de fronteira.
O mercado negro de moedas é ainda mais selvagem. O governo estabelece uma taxa de câmbio oficial, mas é uma fantasia. No Grande Bazar de Teherã, cambistas de rua negociam dólares e euros a taxas reais, às vezes o dobro ou várias vezes a oficial. Isso alimenta a inflação e corrói a confiança no sistema. E então temos a economia informal. Vendedores ambulantes, táxis não registrados e pequenos comerciantes. Esses trabalhos mantêm as pessoas vivas, mas são instáveis. Um dia você pode ganhar o suficiente para o jantar, e no próximo, nada. É uma maneira instável de viver, e está crescendo. A economia informal mantém milhões de iranianos à tona, mas não é a única maneira das pessoas driblarem o sistema. Outro mundo oculto está crescendo, um que funciona com dinheiro digital e promete uma maneira de contornar as sanções. O Irã recorreu a criptomoedas como o Bitcoin para manter o comércio vivo. E está mudando como a economia funciona, mesmo que a maioria das pessoas não possa tocá-la. Em 2024, o Irã processou cerca de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas, principalmente com países como Turquia e China. Isso não é troco, é uma linha de vida para empresas cortadas dos bancos globais. O governo até entrou nisso, legalizando a mineração de criptomoedas em 2019 para trazer dinheiro. Os mineradores usam computadores poderosos para criar moedas digitais, e a eletricidade barata do Irã faz dele um ponto quente. Em 2025, a mineração de criptomoedas consome 10% da energia do país, o suficiente para iluminar cidades inteiras. Mas há um porém. Essas minas causam apagões, deixando casas e fábricas no escuro por horas. Em Mashhad, os residentes ficaram sem energia por dias em 2024 porque os mineradores sobrecarregaram a rede. Para os iranianos comuns, a criptomoeda está fora de alcance. Você precisa de computadores caros e conhecimento, então são principalmente os grandes jogadores, empresas ligadas ao Estado ou comerciantes ricos que lucram. Depois, ao risco. Os preços das criptomoedas oscilam loucamente. Um dia seu Bitcoin vale $50 mil e no dia seguinte são $30 mil. No ano passado, uma queda de preço eliminou $200 milhões em holdings de criptomoedas iranianas. O governo também está reprimindo, fechando minas ilegais e prendendo comerciantes para controlar o mercado. Por enquanto, as criptomoedas ajudam o Irã a driblar as sanções. Mas não é uma solução. É mais uma peça instável de uma economia que já está cambaleante e está deixando a maioria das pessoas para trás. Tudo isso mantém milhões de iranianos à tona, mas é um curativo em uma ferida muito maior. Enquanto contrabandistas, comerciantes e vendedores ambulantes se viram como podem, a verdadeira questão é: por que o Irã, um país nadando em petróleo, não consegue escapar dessa bagunça? Bem, tudo se resume a quão fortemente a nação depende de seus poços de petróleo. E o que acontece quando essa riqueza não chega ao povo? O Irã possui a quarta maior reserva de petróleo do mundo, bombeando 3.200.000 barris por dia em 2024, acima dos 2.500.000 durante o pico das sanções. O petróleo é a espinha dorsal da economia, trazendo 18 bilhões em 2024, principalmente de vendas para a China. Mas não é suficiente. Os preços do petróleo em meados de 2025 giram em torno de $70 a $75 por barril, abaixo do pico de $80. O orçamento do Irã foi construído com base no petróleo a $80, então cada dólar abaixo disso prejudica. O governo esperava $20 bilhões do petróleo em 2024-25, mas provavelmente estão faltando bilhões. Enquanto isso, os preços globais dos alimentos aumentaram. O trigo e o arroz custam 20% a mais do que em 2023, e o Irã importa 60% do seu trigo. Subsídios para alimentos e combustíveis esticam o orçamento, deixando pouco para escolas ou hospitais. Pior, uma parte do dinheiro do petróleo vai para gastos militares e apoio a aliados como o Hezbollah no Líbano. Falaremos mais sobre isso em um minuto. Enquanto tudo isso está acontecendo, os iranianos comuns que mais precisam de ajuda não veem nada desse dinheiro. Mas o petróleo não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder. Por décadas, o Irã contou com o petróleo para financiar tudo, desde estradas até pensões. Quando os preços estavam altos, como $100 por barril em 2014, o governo podia gastar livremente. Mas quando o preço despenca, ou as sanções atingem, todo o sistema treme.
As sanções são uma grande parte da história. Em 2012, os Estados Unidos da América e seus aliados miraram no programa nuclear do Irã, cortando-o dos bancos globais. As exportações de petróleo caíram de 3 milhões e 800 mil barris por dia para menos de 3 milhões, reduzindo drasticamente a receita. Em 2018, quando os Estados Unidos da América se retiraram do acordo nuclear de 2015, as coisas pioraram. Os ativos do Irã foram congelados e compradores como Índia e Japão recuaram. Agora, o Irã vende petróleo com desconto para a China, muitas vezes através de intermediários ou navios-tanque fantasmas que driblam os rastreadores. Isso traz dinheiro, mas é uma fração do que eles poderiam ganhar em um mercado livre. O governo não consegue pagar pelas importações ou investir em infraestrutura, então a economia continua encolhendo. Essa dependência do petróleo tem outro problema: deixou o Irã preso no passado. Enquanto países como a Coreia do Sul construíram indústrias de tecnologia e manufatura, o Irã dobrou a aposta no petróleo bruto. Não havia plano B. Quando as sanções atingiram, não havia outros setores para compensar a falta. Fábricas que poderiam ter produzido carros ou eletrônicos fecharam porque não conseguiam obter peças. O setor de tecnologia é pequeno, apesar de algum crescimento. Startups em Teherã cresceram 20% em 2023. Mas eles estão famintos por financiamento. O turismo, que poderia trazer milhões, é prejudicado por sanções e tensões políticas. Os locais históricos do Irã, como Persépolis, atraíram 2 milhões de visitantes em 2016, quando as sanções foram amenizadas, mas apenas 500 mil em 2024. Sem novas indústrias, a economia é como um banquinho de uma perna só. Quando o petróleo oscila, tudo cai. O petróleo tem sido a linha de vida do Irã, mas também é uma armadilha. Quando o mundo vira as costas, essa linha de vida é cortada. As sanções dos Estados Unidos da América e de outros países têm apertado a capacidade do Irã de vender petróleo e negociar livremente, transformando uma nação rica em recursos em uma que luta para pagar suas contas. As sanções não prejudicaram apenas o petróleo, elas isolaram o Irã do resto do mundo. Cortado dos bancos globais, o Irã não pode negociar facilmente. Empresas estrangeiras como fabricantes de automóveis europeus se retiraram após 2018, levando empregos com eles. O investimento secou. Antes das sanções, o Irã atraía 5 bilhões por ano em dinheiro estrangeiro. Agora está abaixo de 1 bilhão. As empresas não conseguem obter empréstimos porque os bancos estão falidos ou com medo de penalidades. Esse isolamento devastou indústrias como aço e têxteis, que já empregaram milhões. Em Shiraz, fábricas de têxteis que costumavam exportar tapetes agora estão vazias. O governo tenta preencher a lacuna com subsídios, mas é como tentar esvaziar um navio que está afundando com uma colher de chá. Subsídios e corrupção são onde as coisas ficam realmente complicadas. O governo do Irã há muito usa subsídios para manter combustível, comida e medicamentos baratos. Parece uma boa ideia, ajudar as pessoas a pagar pelo básico, mas saiu pela culatra. Combustível barato levou ao desperdício, já que o Irã queima 88 milhões de litros de gasolina por dia. Muito disso é contrabandeado. Os subsídios custam 80 bilhões por ano, quase metade do orçamento, e o governo não consegue acompanhar. Quando as receitas do petróleo caem, eles pegam emprestado ou imprimem dinheiro, o que provoca inflação. Cortar subsídios também não é fácil. Em 2010, o governo tentou reduzir os subsídios de combustível e os preços dobraram da noite para o dia. Protestos eclodiram e dezenas morreram. Desde então, os líderes têm medo de tocá-los, mesmo que os subsídios drenem recursos de escolas ou estradas. É uma armadilha. Mantenha-os e você vai à falência. Corte-os e você enfrentará tumultos. A corrupção torna tudo isso pior. Elites, incluindo algumas ligadas ao governo e à guarda revolucionária, engoliram bilhões destinados ao público. Pegue subsídios para medicamentos. 2 bilhões de dólares por ano deveriam tornar os medicamentos acessíveis, mas grande parte simplesmente desaparece. Em 2023, um escândalo revelou que quase 4 bilhões de dólares em fundos de importação de chá foram roubados por pessoas de dentro. Medicamentos essenciais como a insulina agora são escassos e os preços aumentaram 200%. O combustível é outro buraco negro. Milhões de litros desaparecem diariamente, vendidos no mercado negro por redes com conexões poderosas.
E isso não são apenas algumas maçãs podres. É assim que o sistema funciona. Grupos ligados ao Estado controlam indústrias-chave como petróleo e construção com pouca supervisão. Eles recebem isenções fiscais e acordos vantajosos, enquanto as pequenas empresas pagam o preço integral. Os iranianos comuns veem isso e perdem a confiança. Por que trabalhar duro quando o jogo está viciado? O pior é que a corrupção não é apenas um problema recente. Está enraizada na forma como a economia do Irã tem sido administrada por décadas. Para entender por que algumas elites detêm tanto poder, precisamos olhar para a Revolução Islâmica de 1979, quando todo o sistema do país foi virado de cabeça para baixo. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã tinha uma monarquia e uma economia mista. O petróleo era grande, mas as empresas privadas, de bancos a fábricas, mantinham as coisas funcionando. Investimentos estrangeiros entraram em massa, e cidades como Teherã vibravam com o crescimento. A Revolução mudou tudo. O novo governo nacionalizou bancos, campos de petróleo e fábricas, prometendo um sistema mais justo. Mas o controle do Estado levou ao desperdício e ineficiência. As empresas estatais não conseguiam competir, e as empresas privadas foram expulsas. Com o tempo, um pequeno grupo de pessoas influentes, incluindo políticos, clérigos e figuras militares, ganhou o controle. Eles construíram impérios, desviando lucros enquanto a economia estagnava. Hoje, a Guarda Revolucionária possui participações em tudo, desde telecomunicações até portos, valendo dezenas de bilhões. Essa configuração sufocou o crescimento e alimentou a crise. A corrupção não é apenas sobre elites gananciosas, mas também está ligada a uma luta maior sobre quem controla o futuro do Irã. A política do país está dividida entre os radicais, que querem manter as coisas como estão, e os reformistas, que pressionam por mudanças, mas raramente vencem. Essa disputa de poder é uma grande razão para a economia permanecer estagnada. Os radicais ligados à Guarda Revolucionária e aos líderes religiosos detêm o maior poder. Eles bloqueiam reformas, como cortar subsídios, porque temem protestos ou perder seu controle. Em 2023, eles derrubaram um plano para reduzir os subsídios de combustível, mesmo que isso pudesse ter economizado 10 bilhões de dólares. Reformistas, que têm mais apoio entre os jovens, e moradores de cidades querem abrir o comércio e investir em tecnologia, mas são marginalizados. A eleição de um presidente linha dura, em 2021, piorou as coisas. Os planos econômicos estagnaram e as conversas com estrangeiros fracassaram. Esse impasse frustrou a todos. Em Teherã, as pessoas reclamavam sobre os líderes discutindo enquanto os preços disparavam. O impeachment de um ministro da Fazenda, em 2025, por um escândalo de 1 bilhão de dólares, foi uma rara vitória para essa responsabilização, mas não consertou o sistema. Os radicais ainda protegem seus aliados, e os reformistas não conseguem avançar. Essa luta molda todas as grandes decisões, desde subsídios até acordos estrangeiros. É por isso que a corrupção persiste e porque as famílias continuam lutando. Até que essa divisão diminua, a economia do Irã continuará girando em círculos e a raiva que está surgindo pode transbordar. Então, quando perguntado como o Irã chegou aqui, a resposta é que é uma mistura de más escolhas e maus momentos. A dependência do petróleo deixou a economia vulnerável. As sanções cortaram o comércio e o dinheiro. Subsídios e corrupção drenaram recursos. A promessa de igualdade da Revolução de 1979 deu lugar a um sistema onde as elites prosperam e os outros lutam. O resultado é uma nação em queda livre, sem uma solução fácil. Mas a verdadeira tragédia não está nos números. Está nas vidas que foram viradas de cabeça para baixo por esta crise. Famílias em todo o Irã estão sofrendo. Em Mashhad, as pessoas se alinham ao amanhecer para comprar pão subsidiado, mas as padarias geralmente esgotam até o meio-dia. Um pão que custava 10 mil reais em 2020 agora custa 50 mil. O arroz e o óleo de cozinha são racionados. E a carne é um prato raro. Nas áreas rurais, é pior. As mudanças climáticas estão tornando a vida mais difícil, especialmente para os agricultores e trabalhadores da cidade. Em províncias como Khuzestan, as secas reduziram a produção agrícola em 20% desde 2020. Rios que costumavam irrigar as plantações estão secando, e os campos estão se transformando em poeira. Os agricultores em Khuzestan, outrora o celeiro do Irã, estão abandonando suas terras, mudando-se para cidades como Avaz, onde os empregos são escassos. Em Kerman, os agricultores de pistache, que fornecem 80% das exportações de 1 bilhão de pistaches do Irã, não conseguem pagar as bombas de água, que custam 30% a mais do que em 2023. As cidades também não estão seguras.
Teherã enfrentou escassez de água em 2024, forçando negócios como restaurantes a fechar mais cedo, custando milhões. Em Sistan, tempestades de poeira fecharam rotas comerciais por semanas, deixando caminhoneiros desempregados. O governo estima que precisa de 5 bilhões de dólares para consertar sistemas de irrigação e água, mas não há dinheiro. Anos de má gestão, como a construção de barragens que prejudicam os rios, pioraram a situação. As mudanças climáticas não são apenas um problema futuro. Estão aqui, agora, empurrando mais famílias para a pobreza. As aldeias rurais estão se esvaziando e as cidades estão cedendo sob a pressão. Se o Irã não agir, isso pode transformar uma economia ruim em uma catástrofe, com mais pessoas perdendo suas casas e sua esperança. Muitos estão abandonando seus campos para as cidades. Mas áreas urbanas como Teherã estão lotadas e os empregos são escassos. A moradia é um pesadelo. Um apartamento de um quarto em Teherã custa 25 milhões de reais por mês para alugar, metade do salário médio. Os salários não se alteraram desde 2020, enquanto os aluguéis triplicaram. Os jovens não conseguem se dar ao luxo de sair de casa, adiando casamentos e sonhos de começar uma família. A educação não oferece uma saída. O Irã tem uma população jovem e educada. 40% dos jovens têm diplomas universitários. Mas os graduados frequentemente acabam endividados e empregados. Um diploma de engenharia pode te conseguir um trabalho como taxista, não uma carreira. Em 2024, 60% dos graduados estavam desempregados ou subempregados. As mulheres enfrentam obstáculos extras. Apenas 14% das mulheres iranianas trabalham, uma das taxas mais baixas globalmente. Barreiras culturais e cortes econômicos as atingem fortemente. Quando as empresas reduzem de tamanho, as mulheres são frequentemente as primeiras a sair. As comunidades rurais também estão lutando. Vilas carecem de estradas, clínicas ou escolas. E os agricultores não conseguem pagar por sementes ou fertilizantes, que custam 30% a mais do que em 2023. Cidades como Teherã recebem mais investimentos, deixando as áreas rurais se virarem por si mesmas. A divisão é acentuada e está alimentando ressentimento. Os jovens são os mais atingidos. Com uma taxa de desemprego significativa, eles não veem futuro. As redes sociais estão cheias de suas histórias, graduados postando sobre o envio de 200 candidaturas a empregos sem receber respostas. Essa frustração não é apenas pessoal, é perigosa. Está empurrando as pessoas para as ruas e o governo do Irã está sentindo a pressão. O peso dessas lutas, carteiras vazias, graduados desempregados e sonhos desaparecendo está levando os iranianos ao seu limite. Em todo o país, as pessoas estão indo para as ruas, transformando sua frustração em demandas por mudança. Esses protestos não são novos, mas estão ficando mais altos e estão abalando o núcleo do Irã. Em 2022, a morte de Mahsa Amini sob custódia policial provocou manifestações em todo o país. A dor econômica foi um grande impulsionador. As pessoas já estavam irritadas com os preços e empregos. Protestos anteriores, como os sobre os preços dos combustíveis em 2019 e a escassez de alimentos em 2023, mostraram o mesmo padrão. Em 2024, novas ondas atingiram cidades como Guam e Tabriz, com multidões protestando contra a inflação e a corrupção. Vídeos nas redes sociais mostram ruas lotadas de pessoas, algumas queimando pneus, outras enfrentando a polícia de choque. A resposta do governo tem sido dura. Em 2022, mais de 600 pessoas morreram em repressões e milhares foram presas. Em 2024, dezenas de pessoas a mais foram mortas. Mas a repressão não parou a raiva. As pessoas estão cansadas de um sistema que parece se importar mais com o poder do que com a sobrevivência delas. Essa agitação pode crescer, e é um sinal de alerta para o que está por vir. Há outra crise se formando que está piorando as coisas. Escassez de energia. O Irã tem enormes reservas de petróleo e gás, mas está ficando sem energia. Em 2024, o país enfrentou um déficit de gás de 350 milhões de metros cúbicos, causando apagões e fechamento de fábricas. O inverno de 2425 foi brutal, com casas em províncias do norte como Mazandaran perdendo calor por dias. Indústrias de cimento a aço interromperam a produção, custando milhares de empregos. O problema? Anos de subinvestimento em campos de gás e oleodutos, além de sanções bloqueando novas tecnologias. O Irã queima grande parte de seu gás internamente, deixando pouco para exportação ou indústria. Os cortes de energia frustram as pessoas que já lutam com preços altos, e são mais um estopim para protestos.
Os gastos do Irã com aliados regionais é outro escoadouro. O governo envia 1 bilhão e 600 milhões de dólares por ano para grupos como Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza e milícias no Iraque. Desde 2011, o Irã gastou 50 bilhões apoiando o governo da Síria. Esse dinheiro poderia consertar escolas, construir hospitais ou subsidiar alimentos, mas é enviado para o exterior para manter a influência. Para os iranianos, é uma pílula amarga. Por que financiar guerras quando as famílias não conseguem comer? Esse gasto também mantém as sanções em vigor, já que os Estados Unidos da América e outros alvos apoiam o Irã para esses grupos. É um ciclo. Os gastos estrangeiros alimentam o isolamento, que aperta o laço econômico. Tudo isso pinta um quadro bastante sombrio. Mas o que o Irã pode fazer? Bem, nem tudo está totalmente perdido. Vamos olhar para algumas ideias. Primeiro, a reforma econômica é crítica. Cortar subsídios poderia economizar bilhões. Agora mesmo, subsídios para combustível e alimentos consomem 80 bilhões por ano. Eliminá-los gradualmente, como a Turquia fez nos anos 2000, poderia liberar dinheiro para empregos ou infraestrutura. Mas é complicado. As pessoas dependem de pão e gasolina baratos. E cortes provocam protestos. O governo poderia amenizar o impacto com pagamentos em dinheiro para os pobres, como a Jordânia fez em 2018. Isso funcionou lá, reduzindo a agitação enquanto economizava dinheiro. Agora, o Irã tentou algo semelhante em 2010, mas o planejamento ruim levou ao caos. Eles precisariam acertar desta vez. Lutar contra a corrupção é outra necessidade. O Irã ocupa a 147ª posição entre 180 países em corrupção, de acordo com a Transparência Internacional. Bilhões desaparecem nos bolsos da elite todos os anos. Embora o impeachment do ministro da Fazenda tenha sido um passo na direção certa, eles precisam fazer mais. Mudança real significa ir atrás dos grandes jogadores, como as empresas ligadas à Guarda Revolucionária, que controlam 20% da economia. Isso não será fácil, pois essas empresas têm influência política. Ainda assim, pequenos passos como auditorias públicas ou proteções a denunciantes poderiam começar a reconstruir a confiança. A Malásia reprimiu a corrupção nos anos 2010, recuperando 4 bilhões em fundos roubados. O Irã poderia aprender com isso. Diversificar a economia é uma solução a longo prazo. O setor de tecnologia do Irã é um ponto brilhante. Startups em Teherã, como um aplicativo de compartilhamento de caronas chamado Snap, cresceram 20% em 2023, criando 10 mil empregos. Mas eles precisam de financiamento e menos burocracia. O governo poderia oferecer incentivos fiscais ou dinheiro inicial, como Singapura fez com seu polo tecnológico. O turismo é outra mina de ouro. Os locais históricos do Irã, como a antiga cidade de Persépolis, poderiam atrair milhões se as sanções fossem amenizadas. Em 2016, 2 milhões de turistas trouxeram 3 bilhões de dólares. Em 2024, foi metade disso. Investir em hotéis e guias poderia impulsionar isso. Agora, essas ideias levam tempo, mas tornariam o Irã menos dependente do petróleo. Diversificar a economia parece um sonho. Mas o Irã já tem partes disso em prática. Eles só não são grandes o suficiente ainda para salvar o dia. Além do petróleo, indústrias como a petroquímica e a agricultura estão trazendo dinheiro. E elas poderiam ser uma tábua de salvação se tivessem uma chance. Em 2024, a petroquímica trouxe 14 bilhões de dólares, vendendo plásticos e fertilizantes para países como a Índia. Isso não é pouco, mas as sanções bloqueiam mercados maiores e as fábricas não conseguem obter equipamentos modernos. A agricultura é outro ponto positivo, empregando 18% dos iranianos. O Irã cultiva de tudo, desde trigo até açafrão, e suas pistaches e tapetes são mundialmente famosos. Mas os agricultores estão sofrendo. Escassez de água como as de Karman significam colheitas menores. E os custos de exportação aumentaram 25% em 2024 devido às restrições de envio. Então tem a mineração. O Irã possui enormes depósitos de cobre e ferro, avaliados em cerca de 3 bilhões por ano. Mas equipamentos antigos e burocracia mantêm isso pequeno. Pegue um fazendeiro em Yazd. Ele cultiva romãs, mas sem água confiável ou acordos de exportação. Ele está vendendo localmente por centavos. O governo poderia ajudar investindo em irrigação ou cortando barreiras comerciais, como a Turquia fez para impulsionar suas fazendas. Essas indústrias mostram o potencial do Irã, mas estão presas em ponto morto.
Se as sanções fossem amenizadas ou o financiamento fluísse, eles poderiam criar milhões de empregos e estabilizar a economia. Por enquanto, eles são um vislumbre do que poderia ser, se apenas o sistema permitisse que eles crescessem. As relações internacionais também são fundamentais. Se as sanções fossem levantadas, o Irã poderia vender petróleo livremente e acessar 50 bilhões de dólares em ativos congelados. O acordo nuclear de 2015 provou que isso funciona. A inflação caiu de 35% para 9% em um ano. E o turismo floresceu. Mas a saída dos Estados Unidos da América em 2018 acabou com esse progresso. As conversas para reviver o acordo estagnaram em 2024. E com as tensões Irã-Israel aumentando em 2025, o alívio parece distante. A China é uma tábua de salvação, comprando 1.200.000 barris de petróleo por dia e investindo em portos. Mas é um parceiro difícil, exigindo descontos acentuados. Rússia e Turquia também negociam com o Irã, mas eles não podem substituir os mercados ocidentais. Aliviar as tensões com os Estados Unidos da América ou a Europa poderia desbloquear o comércio, mas o apoio do Irã a grupos como o Hezbollah mantém o país isolado. É uma situação difícil. A diplomacia poderia ajudar, mas a política torna isso difícil. Existem grandes obstáculos para essas soluções. Os radicais no governo do Irã temem que a reforma enfraqueça seu controle. Então, eles continuam bloqueando planos úteis como fizeram em 2023. As sanções estão se intensificando. Em 2025, os Estados Unidos da América adicionaram novas penalidades ao Banco e Comércio de Petróleo do Irã. Tensões geopolíticas, como o papel do Irã no conflito do Iêmen, mantêm o país afastado do Ocidente. Depois, há o custo humano do atraso. Mais de 5 milhões de refugiados afegãos vivem no Irã, sobrecarregando cidades e empregos. Se a economia piorar, mais iranianos poderiam fugir, aumentando o fluxo de refugiados para a Turquia e o Iraque. Então, com todos esses obstáculos e problemas, o que os especialistas pensam? Alguns veem esperança. O produto interno bruto do Irã cresceu 2,2% em 2024, impulsionado pelo petróleo e petroquímicos. Se o petróleo permanecer acima de $70 o barril, o Irã poderia se virar. O setor de tecnologia e as pequenas empresas mostram resiliência. Mas, apesar dos sinais positivos, outros especialistas são menos otimistas. Se o real continuar caindo, a hiperinflação pode atingir em 2026. O desemprego pode subir para 15% se as sanções apertarem. Ao mesmo tempo, os protestos são um fator imprevisível. Se eles crescerem, podem forçar a reforma ou levar a uma repressão mais severa, como em 2022, quando quase 600 morreram. De qualquer forma, a mudança está chegando. É apenas uma questão de quão bagunçado será. O importante a perceber é que essa crise não é apenas um problema do Irã, é do mundo inteiro. O Irã fornece 3% do petróleo global. Em 2024, o susto no Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo, fez os preços subirem 10%. Se a agitação fechar os campos de petróleo do Irã, os preços do gás podem disparar de Tóquio a Nova York. Já o vai-e-vem com Israel abalou os preços globais no espaço de uma semana. O papel do Irã em conflitos do Iêmen à Síria vincula sua economia à segurança global. Bilhões em ajuda síria, desde 2011, têm alimentado tensões regionais. Se os protestos desestabilizarem o Irã, grupos de procuração poderiam agir, escalando conflitos. O fluxo de refugiados é outro risco. 5 milhões de afegãos e crescentes imigrantes iranianos sobrecarregam os vizinhos. A Turquia já acolhe 4 milhões de refugiados. Mas poderiam desequilibrar a balança. Então, onde isso deixa o Irã? Anos de dependência do petróleo, corrupção e isolamento o levaram à beira do abismo. Inflação, desemprego e escassez estão esmagando as famílias. Os protestos mostram que as pessoas querem mudança, mas o governo está preso entre a reforma e a repressão. Soluções como cortes de subsídios, campanhas anticorrupção e novas indústrias poderiam ajudar, mas enfrentam grandes obstáculos. O custo humano, crianças famintas, graduados desempregados, aldeias abandonadas, é de partir o coração. O mundo não pode desviar o olhar. O povo do Irã merece um futuro onde possam comprar pão e sonhar com dias melhores. Eles conseguirão? Ou essa crise provocará um caos que abalará a região? Essa é a pergunta, e a resposta afetará a todos nós. Obrigado por assistir.